Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cloud Talks. Eu sou Daniel Leite e hoje recebo o Gabriel Massotti, CTO da Edgewall. Tudo bem, Gabriel? Tudo jóia, Daniel. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da nossa trajetória como empresa e também a nossa jornada junto com a Google. Muito obrigado e vai ser um prazer. Nós que agradecemos a tua presença aqui. E eu quero começar já falando um pouquinho até do objetivo muito nobre que vocês têm como empresa, a Edgewall tem como empresa, que é construir tecnologias para enriquecer as relações humanas. Claro que no final do dia melhorar a nossa vida em relação ao que é construído, ao que é entregue para os clientes de vocês, né? A Edgewall é uma startup brasileira, está estabelecida no mercado há alguns anos, no mercado brasileiro há alguns anos, né? Mas eu gostaria que você mesmo dissesse um pouco mais sobre a Edgewall, um pouco mais sobre o teu papel e como vocês hoje se posicionam no mercado, objetivo, assim por diante. Muito bom. A Edgewall hoje é uma das RegTechs que mais cresce nos últimos 4 anos, né? Então, a nossa jornada ela é muito recente, mas o nosso impacto que a gente tem oferecido para os nossos clientes é muito grande. A gente tem atuado em diversos segmentos, então segmentos financeiros, de transporte, de locação, e entre outros. Os produtos que temos oferecido para os nossos clientes, para ajudar a gente a cumprir o nosso propósito, que nem você comentou. Temos produtos nas frentes B2B, então de uma plataforma SaaS para os nossos clientes, falando um pouquinho mais deles, um background check, face match, a questão de validação de documentos, uma SDK mobile e, mais recentemente, um produto B2C, a primeira identidade digital brasileira, o Meu ID. E esse conjunto de soluções nos ajudam aí a cumprir com o nosso propósito, está na jornada frente a esse nosso propósito que você comentou, de criar relações de confiança para todos. E o nosso objetivo principal ali é melhorar a confiança, a segurança e a privacidade no Brasil como um todo para fomentar novos negócios e que os nossos clientes consigam construir os produtos digitais de forma eficiente. Isso é um pouquinho do nosso posicionamento, de onde que a gente tem atuado, 4 anos de mercado e uma jornada aí de muita tecnologia e muita parceria com os nossos clientes. Obrigado, Gabriel, pela descrição que você deu, e é legal a abordagem que vocês fazem hoje com as soluções versus a entrega para os teus clientes finais. Me fala um pouquinho mais sobre os desafios de vocês para alcançar o objetivo final, que é atender melhor os clientes, usando essas soluções para interação no dia a dia com o teu cliente final. Bom, muito bom, Daniel. Acredito que os nossos desafios, eles estão diretamente relacionados à complexidade e burocracias estruturais do nosso governo, isso de um ponto de vista de implementação da diversidade de documentos que a gente tem hoje em dia, e cada documento ter sido criado com um propósito diferente para resolver um tipo de problema, e não necessariamente para se resolver o problema de identidade, né, das pessoas. Então, a gente tem um desafio muito grande relacionado com a diversidade de CNHs, de RGs, algumas complexidades também relacionadas às fontes públicas. Então, por exemplo, alguns TJs que têm complexidades totalmente diferentes, distintas. E o nosso desafio, eu acho que ele está relacionado em como sintetizar tudo isso e agregar tudo isso de uma forma muito simplista para que os nossos clientes possam, de fato, se preocuparem com o negócio deles, né? Então, o nosso investimento em tecnologia desde o início, quando o Lincoln e o Rafa identificaram a oportunidade de tornar esse processo mais eficiente, é muito grande. E o nosso desafio é tornar esse processo quase que invisível para os nossos clientes, para que eles possam criar os seus produtos digitais de forma mais eficiente possível, e a gente ficar com toda essa complexidade de entender
o porquê da existência dessa diversidade de documentos, de diversidade de fontes públicas, e caso isso também vá evoluindo, então cada documento novo, hoje documentos digitais, ou cada documento não digital também que possa surgir, e for de interesse de um segmento de mercado, a gente possa endereçar isso de uma forma simples da perspectiva para o nosso cliente. O outro desafio que a gente costuma conversar bastante, que está muito associado também com o nosso produto que a gente tem lançado e divulgado cada vez mais, que é o Meu ID, é a questão de conscientização da utilização dos dados pessoais. Então, desde a da nossa criação, a gente teve essa preocupação muito forte, e hoje, com a vinda da LGPD, isso tem uma atenção também muito significativa, e esse também foi um dos desafios que a gente sempre tentou endereçar da melhor forma possível, da forma mais transparente possível com os nossos clientes. E tudo isso acho que fecha no principal valor, né, da Edgewall, que é entregar a confiança como um serviço, né, fazendo até uma brincadeira com vocês, né, vocês, Google, então, a plataforma cloud, vocês oferecem uma diversidade de serviços para que a gente possa se preocupar com o nosso negócio. A gente também tenta oferecer isso como serviço, todas essas complexidades e burocracias de uma forma simples, para que as empresas consigam focar no negócio delas. Legal. Quando a gente... Obrigado por descrever, porque na verdade a gente conecta ali o desafio, o objetivo de vocês, as soluções, até essa relação que você comentou agora, né, de brincadeira de como o Google oferece para vocês e vocês consecutivamente para o teu cliente final. Me fala um pouco também desse relacionamento com o Google. É um relacionamento que, claro, dá suporte a Edgewall a oferecer para o cliente final melhores soluções. Como que você hoje pontua o diferencial do serviço Google para melhorar essa entrega para o teu cliente das soluções, dos produtos que vocês fazem? Muito bom. Eu acho que falar do Google e falar de Edgewall é difícil não falar do começo da jornada da ID, né? Então, a nossa parceria com o Google, ela começou desde da nossa criação ali. Então, a gente participou da primeira e da segunda turma do Google Campus, hoje que é o Google for Startups. Depois, mais para frente, ali, depois de 2 anos, a gente também teve o prazer de poder participar do Google Launchpad 2018. Isso de uma forma muito, muito importante para a gente. Eu acho que agregou muito valor em diversas frentes. E quando a gente fala do momento e do cenário de startups do país, isso é um diferencial muito grande, porque a gente pôde estar imerso e uma série de mentorias no qual que o Google conseguiu possibilitar para a gente, fazendo as conexões que fizessem sentido. Então, acho que esse é um ponto que não é diretamente relacionado à tecnologia, mas é diretamente relacionado a como evoluir e criar o nosso negócio de uma forma mais eficiente, mais rápida, com pessoas que já passaram por esses momentos. Então, diversas frentes de tecnologia, negócio, produto, financeira, essa nossa parceria, do ponto de vista Google Global, ela se iniciou ali quase que no nosso início da nossa jornada. De um ponto de vista mais do porquê, né, de Google e Google Cloud, eu acho que isso se inicia perto de 2018, ali no Google Launchpad, onde a gente estava com o desafio de tentar tornar mais simples todo o cenário de tecnologia, de infraestrutura, de investimento financeiro nessa parte de tecnologia dentro da empresa, em algo mais, como eu posso dizer, saudável, aonde que algum player de cloud pudesse ajudar a gente em terceirizar, entre aspas, né, os nossos serviços de um ponto de vista de gerenciamento de infraestrutura e tudo mais, coisas que fazíamos em casa, na maioria das vezes. E foi aonde a gente procurou entender um pouco como que o Google poderia nos ajudar nessa jornada, e as nossas decisões técnicas, elas estavam muito alinhadas com o que o Google tinha para oferecer. Então, 2 exemplos mais práticos que fizeram uma diferença muito grande para a gente naquele momento foi a escolha de utilização do Kubernetes, e o Google era naquele momento, e hoje ainda, nosso ponto de vista, o player que tem mais maturidade, consegue lidar muito bem, entregar um serviço muito
consistente e confiável para essa solução, com o GKE, e um contexto para a gente trabalhar com alto volume de dados, né? Então, tem alguns serviços nesse cenário que para a gente foi um diferencial muito grande, e o contexto de qual player tinha um investimento grande no país diante de dois pontos de vista, né? Então, do ponto de vista de empreendedorismo, do ecossistema de startups, que nem eu comentei um pouco no início, e também do ponto de vista tecnológico. O que isso reflete na prática, né? O que a gente pôde analisar na época qual era o player que poderia nos trazer essas atualizações e esses serviços o mais rápido para o Brasil. Então, como vocês sabem, o Google e os outros players, eles são globais e eles distribuem esses serviços de forma faseada para os países, né, no mundo como um todo. E na nossa análise, o Google tinha um fit muito interessante para a gente, que era os serviços eram disponibilizados mais rápidos para o Brasil, as atualizações em cima desse serviço também eram atualizadas mais rápido do ponto de vista do Brasil. E isso para a gente entendeu que seria um fator também competitivo diante os nossos desafios como empresa, que é estar utilizando as tecnologias mais atualizadas, poderia nos possibilitar que a gente estivesse cada vez mais focado no desenvolvimento do nosso negócio. Então, esse era um cenário que a gente analisou, teve ponto de vista também de parceria, um suporte muito próximo. Então, eu vejo que a nossa escolha ela foi muito acertada, até por a gente estar aqui conversando sobre a nossa experiência, né, em cima do Google Cloud e tudo mais. Bom, obrigado de novo, Gabriel, pelas informações. O que você pontuou, acho que é muito importante. Eu gosto muito do storytelling, e você contou uma jornada muito legal de interação com o Google, de parceria, estabelecida lá desde o início, passando pelo programa de startups, etc. Acho que faz total sentido quando a gente olha o caminho de uma empresa e a evolução dela no mercado, assim como vocês vêm trilhando nesses 4 anos que você comentou, né? Pelo que eu pude entender, até você citou alguns produtos, um dos cores hoje das soluções de vocês é segurança, né? A Edgewall trabalha muito com a segurança dos dados como fator primordial. Como hoje o Google tem ajudado vocês a desenvolver não só um ambiente seguro dentro de casa, quando a gente pensa no trabalho, nos seus colaboradores, nas soluções que vocês desenvolvem, mas também ter esses dados estruturados e poder oferecer no final do dia melhores soluções para os clientes finais de vocês? Ótima pergunta, Daniel. Essa pergunta é muito boa de ser respondida, assim, porque a cada dia a gente se surpreende mais com as evoluções da plataforma do Google Cloud. A gente fica sempre mais feliz ali de ter tomado a decisão correta. Então, acho que é um conjunto de coisas que hoje até tive dificuldade, às vezes, de conseguir consolidar todas elas aqui, porque são coisas que são tão transparentes pelo ecossistema do Google, que ele já traz como seguro por default, né, por natureza, que às vezes a gente, por estar tanto tempo já utilizando o Google, a gente nem percebe direito que os benefícios que ele traz para a gente. Mas acho que tem alguns pontos bem interessantes que a gente pode destacar do ponto de vista de infraestrutura e de ambiente, que é do ponto de vista de organização, primeiro, né, eu acho que como a gente utiliza a solução que é o console do Google, a gente se preocupou muito também qual que era um player que a organização dos projetos e a organização de tudo que a gente vai trabalhar em cima da nossa tecnologia nesse player pudesse ser feito da melhor forma possível, porque a gente acredita que uma boa organização também nos traz uma visibilidade de tudo que a gente tem e, consequentemente, a gente consegue lidar com as características e com os investimentos de segurança direcionado para o que a gente precisa. Então, tem esse fator que eu acho que ele ajuda a gente a organizar muito bem os nossos projetos internamente, os projetos que são projetos experimentais, os projetos que são de produção, e projetos que estão mais perto de produção, eles têm políticas mais assertivas e políticas diferentes de projetos que são projetos de experimentação. E indo por uma linha, primeiro, de como
do ambiente, né, seguro, que eu acho que a Google Cloud nos ajuda a trazer para a gente, consequentemente, para os nossos clientes. Tenho em pontos importantes relacionados à granularidade da gestão de acesso, então é muito granular, é desafiador por ser granular, e é bom por ser granular, porque a gente consegue direcionar cada contexto diante da sua necessidade. Isso casado também com outras soluções, né? A gente usa todo o portfólio do Google, então toda a solução também de Gmail, Drive e tudo mais, isso conectado com o ambiente de cloud. Então a gestão de acesso ela é centralizada com essas duas soluções conectadas, casado com a granularidade de acesso por serviço. E tem uma série de outras características que, dependendo da solução que você for utilizar, então produtos, por exemplo, com o GKE, o BigQuery mesmo, o Google Data Studio, o Dataproc, o Data Catalog agora, eles têm essa conexão e uma série de requisitos já que eles trazem por default, que fazem com que essa questão de granularidade de acesso, gestão de acesso, de um ponto de vista nosso interno, para que os nossos clientes se sintam seguros que as informações que eles estão nos transmitindo confiança para lidar, elas estão sendo bem gerenciadas. E então tem esse contexto, acho que ele é muito importante. E, então a gente tem uma flexibilidade, tem um desafio, um trabalho grande para ser feito e customizado, mas ele é um trabalho muito bem executado pelo nosso time de segurança. Reforçando a segurança que vem por default por uma série de serviços, então tudo é muito bem restrito e você toma a opção de abrir, então, algumas coisas, e isso é muito importante porque o nosso time, ele cada vez mais ele cresce e isso nos traz reforço, né? Então, por exemplo, uma garantia de que o ambiente cloud do Google nos traz essa confiança e a gente também consegue trazer mais pessoas, capacitá-las, e a gente tem essa parceria do produto do Google focado em segurança. E alguns exemplos mais tradicionais, né? Para antes de eu entrar um pouco na questão de dados e de valor de negócio, como eu comentei, na organização dos projetos, organização e isolamento das regras entre os projetos, os gerenciamentos de redes entre os projetos, eles são muito bem orquestrados, então a gente consegue controlar muito bem comunicações internas e comunicações externas e fazer também projetos casados com clientes que têm essa necessidade mais específica do ponto de vista de comunicação entre plataformas. E o ponto muito importante também, que é a questão de certificações que a Google Cloud, né, a cloud do Google possui, que nos passa também uma segurança e, consequentemente, passa uma segurança para os nossos clientes. Do ponto de vista de dados, de valor de negócio, eu acho que é muito importante essas soluções interconectadas que a gente consegue conectar e como esses dados são trafegados de forma segura entre a plataforma do Google, consequentemente, entre as nossas aplicações e as soluções que a gente tem utilizado do Google. Então, isso começa muito lá na jornada no GKE, no Kubernetes, onde os dados são coletados pelas nossas APIs, né, com as interações com os nossos clientes, passam por toda a solução de processamento e engenharia de dados das soluções que a gente utiliza de vocês, o Airflow, Dataproc, o BigQuery, onde a gente consegue lidar com essas informações do ponto de vista de data lakes, data warehouses, onde a gente consegue clusterizar as informações internamente para que áreas de negócio consigam utilizar isso com a maior segurança e privacidade de dados possível. Então, esse ponto do BigQuery casado com o Data Catalog é muito importante para a gente. Então, a gente tem feito um trabalho muito forte nisso. Por que tem que ser feito um trabalho muito forte? Para a gente também conseguir casar a questão de privacidade, segurança com autonomia para os nossos times. Casado com o próximo ponto, os nossos dados estando muito bem estruturados, estando seguros no nosso Data Warehouse, no nosso Data Lake, que é em cima do BigQuery, a gente traz algumas outras soluções que a gente também tem utilizado do Google, que é o Google Data Studio, e mais recentemente, né, com a parceria e a vinda da Looker para o Google, né, então ser uma empresa Google,
a gente também, consequentemente, trouxe ela para o nosso portfólio de produtos que a gente utiliza, de vocês, e com essas duas soluções a gente consegue também oferecer mais inteligência para os nossos clientes, então eles conseguirem analisar o comportamento da solução IDOL para o negócio deles, então esse é um trabalho que a gente tem feito muito forte. Isso, o nosso time de dados trabalha muito em parceria com o nosso time de sucesso do cliente, para a gente conseguir oferecer o maior número de dados estratégicos para o cliente conseguir tomar as decisões do lado deles ou configurar a nossa solução da melhor forma possível. E os próximos passos que a gente tem evoluído nessa linha, né, de conectar todas as soluções de dados e segurança, é a gente também conseguir oferecer nas nossas dashboards, nas nossas soluções web, que essas soluções que hoje estão em forma de análise, né, de relatórios para os nossos clientes, toda essa jornada de dados dentro da empresa, isso também tem sido cada vez mais exposto para os clientes, né, com as devidas permissões dentro de cada empresa, APIs de dados, né, onde que a gente consiga oferecer mais relatórios para os clientes, para eles tomarem as decisões corretas. E tem um terceiro ponto, que é como que a gente trabalha com essas informações de uma forma muito bem dividida e muito bem segregada dentro da nossa plataforma, para que a gente consiga ter, de fato, uma visibilidade de todos os dados que estão sendo trabalhados nos nossos clientes dentro da IDOL e, consequentemente, oferecer a tranquilidade e confiança para os nossos clientes. Bom, bem legal, Gabriel, você pontuar esses ganhos específicos, né? Quando você não só tem a parceria estabelecida, mas começa a usar bastante as soluções Google. Então, obrigado pelo detalhe. Olhando para esses produtos que hoje você utiliza, essa gama grande de produtos que você utiliza, você consegue destacar aí alguns ganhos, talvez bem específicos, né? Ou algum benefício que esteja intrínseco no uso, em termos de desempenho, de melhora de produtividade do teu próprio time na hora de desenvolver as soluções? Não sei, algum fator até de curiosidade, né? Alguma métrica, alguma estatística que chama atenção a você hoje? Claro, acho que essa parte é a mais importante, né? A gente trazer isso para números dá uma visibilidade muito, muito bacana para a gente. Poxa, a gente tem alguns resultados bem significativos e vou trazer algum deles aqui numerados. Poxa, a quantidade de incidentes de infraestrutura que a gente tinha no passado, ela reduziu bastante. Então, a gente estima que é algo em torno de 70% a menos de incidentes de infraestrutura, por a gente não estar tendo que gerenciar isso no nosso dia a dia, isso está na mão do Google. E, claro, a gente gerencia os serviços, mas esse é um número muito significativo para a gente, que impactou diretamente, positivamente, no tempo de correção também desses incidentes, né, de mitigação do incidente. A gente conseguiu reduzir de horas para minutos, então a gente utilizava uma solução antes que a gente monitorava o tempo de reação de incidentes em produção, e isso caiu drasticamente de horas para minutos. Teve um impacto direto na nossa SLA com os nossos clientes, então antes a gente tinha algo perto de 99% de disponibilidade, variava um pouco para cima, até a forma como a gente media era diferente hoje do que é hoje. E hoje está em algo disso para cima, então de 99,9, às vezes ficando em 7, 8, então permeando ali em duas casas ali depois. Então um ganho de significativo e expressivo, e isso teve um resultado muito impactante na relação com os nossos clientes, de forma positiva. Então isso são três indicadores muito, muito importantes. Já de um ponto de vista mais interno, né, de eficiência e otimizações, a gente fez um estudo que, mais ou menos com 30% a menos de infraestrutura, né, de gerenciamento de infraestrutura, então menos máquinas, menos servidores do que tínhamos antes, e consequentemente, conseguindo investir e dedicar o tipo certo de cada máquina, a gente conseguiu também reduzir esse tempo esse menos infraestrutura, em termos de 30%, impactou também
significativamente correlacionou com um melhor investimento nas máquinas, com 20% a menos no tempo de resposta das nossas APIs. Então, com menos infraestrutura, a gente também conseguiu reduzir o tempo de resposta das nossas APIs. E no final, assim, em termos de dia a dia de trabalho, a gente sente que a gente conseguiu entregar mais software em produção, porque todos esses fatores que eu comentei acima, ele aumenta a confiança do time em colocar o software em produção. Então, se a gente tem uma infraestrutura, se a gente tem um serviço que a gente se sente confiante, ele está organizado, flui mais o nosso dia a dia de trabalho. Então, os nossos ambientes de desenvolvimento, de staging, de produção, eles são muito mais consistentes, e a gente conseguiu aumentar a confiança do time. E isso se deve a facilidades ali de gerenciamento do GKE, do Kubernetes e todas as questões que a gente utiliza também de builds de serviço com vocês. Esses são números que acho que significam tipo impactos internos positivos e impactos positivos para os nossos clientes também, que a questão de disponibilidade, resiliência, confiança do serviço trouxe benefícios para os dois lados, para os nossos clientes e internamente para o nosso time conseguir entregar o software mais rápido, de forma mais efetiva e com mais qualidade em produção também. Muito obrigado, Gabriel. Tô vendo que eu trabalho na equipe de vendas, tô vendo que você está sendo até o vendedor muito mais forte do que eu nesse sentido, né? É legal mostrar essa conexão dos produtos que vocês oferecem versus a infraestrutura que está por trás deles, e no final do dia, claro, o Google ganha por certo lado, mas vocês, para ofertar o melhor produto para os clientes finais, com certeza conseguem ter o diferencial, né? Vamos olhar agora para o próximo passo da IDWall, para o próximo passo em termos não só de uso de nuvem, né, de jornada em si de nuvem, mas da interação com seus clientes. Me fala um pouquinho do que é esse futuro da IDWall, que vocês esperam aí, trazem de novidades para o mercado. Poxa, muito bom. Eu acho que tem dois pontos importantes. Então, o primeiro é a gente reforçar cada vez mais esses nossos produtos, né, através de eles serem mais sólidos e serem cada vez mais aderentes a novos mercados. Então, os produtos que temos hoje, conseguimos investir neles e atender mais nichos e segmentos de clientes. E também tem a questão que eu comentei no começo, né, que é nosso propósito final, que é as relações de confiança. Então, o meu ID ele tem um papel muito importante nisso, de como que a gente consegue criar um produto onde ele pode ser muito útil para as pessoas e também muito útil para as empresas, e tornar tanto a experiência das pessoas nos produtos digitais mais fluido, e também ser algo muito, muito benéfico para as empresas do ponto de vista de eficiência de fluxo operacional dentro das empresas, menos fraudes e mais conhecimento também do fluxo interno e compliance que eles precisam atender. Então, a gente tem duas estratégias que é solidificar, tornar os nossos produtos mais robustos e aderir a mais mercados, e a outra que é cada vez mais desenvolver novos produtos, o meu ID sendo um primeiro case, né, dessa frente especificamente, que é desenvolver produtos embaixo do nosso propósito, que é criar relações de confiança. Então, vamos estar sempre cada vez mais aí procurando trazer novidades, novos produtos para os clientes com o nosso propósito em mente. Isso, de um ponto de vista produtos, empresa, negócios. Aí tem questões de cloud também que vão ajudar a gente a atingir esses objetivos como empresa. Perfeito. Mais uma vez te agradeço, Gabriel, por compartilhar as informações. Acho que foi um momento muito produtivo para o Google, para a IDWall e para esse episódio do Cloud Talks. Muito obrigado. Poxa, eu que agradeço estar aqui compartilhando essa experiência. Se desse, eu acho que a gente poderia ficar falando mais uma horinha, duas aí, sobre tudo que tem acontecido aqui, como que a gente pode estreitar essa relação. Espero que seja útil também para as pessoas que vão estar escutando a gente. E, poxa, colocamos a IDWall e eu me coloco à disposição para qualquer tipo de bate-papo e qualquer tipo de dúvida. Sintam-se em casa e a gente falar muito mais sobre esses assuntos aqui.
Perfeito, muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Até.